O pior acidente aéreo do mundo, envolvendo uma única aeronave, ocorreu no voo JAL 123. O Boeing 747, que saiu do aeroporto de Haneda, caiu 42 minutos após a decolagem. O que o levou a esse acidente? Quais foram as suas consequências? Eu sou Roberto Barreto e neste vídeo vou te contar tudo sobre esse desastre. A Japan Airlines foi fundada em agosto de 1951 e está sediada em Shinagawa, em Tóquio, Japão. A companhia nasceu em uma época em que o governo do país sentiu a necessidade de uma empresa aérea segura e confiável que ajudasse a nação a crescer após a Segunda Guerra Mundial. Com apenas 3 anos de sua fundação, a companhia já realizava voos internacionais, ligando Tóquio a São Francisco, Estados Unidos. No início dos anos 60, a JAL era uma companhia bastante conhecida e procurada, realizando viagens para diversas cidades dentro do seu país e voos internacionais. Com esse crescimento e o surgimento de aeronaves a jatos, a companhia expandiu suas rotas e adquiriu novos aviões, incluindo o seu primeiro jato, o Douglas DC-8. Após essa compra, a Japan Airlines chegou a operar cerca de 51 DC-8 em sua frota. Já nas décadas de 70 e 80, a empresa investiu novamente e comprou novas aeronaves, como o Boeing 727, o McDonnell Douglas DC-10 e o gigante Boeing 747. Com os investimentos e o aumento de interesse do público pela companhia, a Japan Airlines tornou-se uma gigante no mercado de aviação, até nos dias atuais, ficando sempre entre as 5 melhores companhias aéreas do mundo. Mas, ao longo da sua história de sucesso, infelizmente, a companhia teve alguns momentos infelizes. Com as novas aeronaves, a rota JAL 123 passou a contar com um Boeing 747-100, de prefixo Juliette Alpha 8119. Um fato realmente curioso, e que viria impactar no acidente mais à frente, ocorreu no dia 2 de junho de 1978, onde esse mesmo Boeing sofreu um pequeno incidente quando pousava no aeroporto de Osaka. No momento da aterrissagem, a aeronave sofreu um tail strike, um evento em que a cauda do avião atinge a pista. Após esse incidente, a aeronave foi levada para a sede da companhia, para que dali fossem realizados reparos e a reconstrução do anteparo traseiro do avião. No dia 12 de agosto de 1985, o Japão vivenciava o feriado de Obon, festa anual, que neste ano seria no dia 15 do mesmo mês. Milhares de japoneses viajaram a partir do dia 12 para se reunir e homenagear os seus antepassados. Assim, as companhias aéreas precisavam se organizar para realizar o transporte em massa, no período de apenas 3 dias. Naquele dia, o 747 já havia realizado 4 voos, e o seu último seria o voo JAL 123, saindo do aeroporto de Haneda com destino a Osaka, uma rota que levaria cerca de 54 minutos. A bordo da aeronave, havia 509 passageiros e 15 tripulantes, totalizando 524 pessoas. No comando do 747 estava o capitão Masami Takahama, com mais de 12.000 horas de voo, além do copiloto, e o Taka Sasaki, que treinava para se tornar um capitão, e o engenheiro de voo Hiroshi Fukuda. Com tudo pronto, às 18 horas e 12 minutos, o 747 decolava pela última vez. Após 12 minutos, a aeronave subiu para 23.900 pés,
cerca de 7.284 metros de altura, altitude de cruzeiro que normalmente é exigida para esse pequeno voo, além de uma velocidade de 555 km por hora. No entanto, bem abaixo dos níveis onde os 747 normalmente navegam, porém alta o suficiente para criar uma grande pressão entre o interior e o exterior da aeronave. Naquele momento, ocorreu uma vibração, fazendo com que o nariz da aeronave se levantasse. Minutos depois, houve uma descompressão. A antepara de pressão traseira havia se rompido, o que levou a graves danos à parte traseira da aeronave, incluindo a perda do estabilizador vertical. Na cabine, os pilotos ouviram o estrondo e sentiram a explosiva descompressão. Continuando a sequência de danos, a fuselagem da aeronave se rasgou justamente entre a seção no qual foi reparada no incidente que a aeronave se envolveu anos antes. Sem os controles, os pilotos tentavam de qualquer forma controlar o avião, mas pouco conseguiram fazer para evitar que o 747 logo começasse a descer. Naquele momento, os passageiros, de forma desesperada, buscavam escrever bilhetes para seus entes queridos, enquanto outros registravam em foto o momento de tensão através de uma máquina fotográfica. Essa foto foi registrada por um passageiro do voo 123 após a descompressão explosiva. Todos na imagem, incluindo a pessoa que a registrou, perderiam a vida minutos depois. Às 18h56, após incansáveis tentativas para salvar todos a bordo, os pilotos pouco puderam fazer para evitar a tragédia. O Boeing 747 acabou atingindo a montanha do Monte de Ozutaka, causando uma grande explosão e vitimando 520 pessoas. Apenas 4 sobreviveram. Devido à grande proporção da tragédia, o resgate não chegou de imediato no local do acidente. Não se imaginava que poderia ser possível ter sobreviventes. Uma das sobreviventes relatou que muitas pessoas poderiam ter sobrevivido se o resgate tivesse chegado mais rápido. Durante as investigações, foi constatado que a causa do acidente foi uma falha técnica causada 7 anos antes, quando aquele pouso mal sucedido danificou a parte traseira da aeronave, o qual passou por uma manutenção imperfeita por técnicos da própria Boeing e acabou se rompendo durante esse voo. O relatório final aponta também que o reparo não estava em conformidade com os métodos aprovados pela Boeing. Para reforçar um anteparo danificado, o procedimento exigido pela fabricante recomenda uma placa de emenda contínua com 3 fileiras de rebites. Porém, os técnicos da Boeing que executaram a manutenção e reparo usaram 2 placas de emenda paralelas. Com isso, devido a ciclos de pressurização durante as sequências de voo que o 747 realizava naquele dia, o anteparo começou a rachar gradualmente perto de uma das 2 fileiras de rebites que a mantinham unida, quando de forma repentina sofreu uma descompressão. A Boeing foi considerada culpada, porém, no Japão, a Japan Airlines foi quem sofreu o maior impacto. Além disso, um gerente de manutenção da Japan Airlines, o qual liberou a aeronave para voo, acabou se suicidando logo após o desastre, a fim de se desculpar pelo acidente. Uma investigação criminal resultou em acusações contra 20 membros da equipe que realizou o reparo na aeronave. No entanto, as acusações foram retiradas depois que a Boeing se recusou a cooperar, citando que a política dos Estados Unidos de não cobrar do pessoal da aviação envolvido em acidentes, a menos que haja intenção de causar danos. Eu vou ficando por aqui. Te convido para assistir o vídeo ao lado, onde contamos o desastre do voo TAM 3054, o maior acidente aéreo do Brasil. Te espero lá!